que bom que você está com a gente nessa sexta-feira. Estamos no dia 28 de abril e está começando mais um programa Assunto do Dia na tela da sua Rede Brasil. E essa sexta-feira, gente, está sendo marcada pela greve geral. Essa paralisação de várias categorias está sendo promovida por várias centrais sindicais em todo o país. É uma forma de protesto contra as reformas recentes promovidas pelo governo federal. A reforma trabalhista já foi aprovada pelos deputados e agora segue para o Senado e ainda haverá a votação da reforma da Previdência. Essas alterações que o governo julga necessárias para estabilizar os gastos do país não têm agradado boa parte dos trabalhadores que, por sua vez, resolveram aderir à greve. Aqui em Pernambuco, amanhã tem sido marcada pela dificuldade de mobilidade, já que os ônibus estão totalmente parados. Nós vamos, durante o programa de hoje, trazer informações sobre esse dia importante para você. E não tem havido apenas essa paralisação, tem havido muitos protestos também em vários pontos do Recife. A gente tem um vídeo de um protesto na BR-232 que gerou muito transtorno. Vou pedir para a produção colocar para você conferir aí. A BR-232 ficou extremamente engarrafada por conta desse protesto. Não foi o único, né? Como a gente falou, houveram vários protestos, estão acontecendo inclusive também protestos recentemente agora. E também isso prejudica muito porque os únicos ônibus que estão circulando aqui na região metropolitana são aqueles ônibus que fazem esse percurso do interior para cá, né, para a capital e o contrário. E as BRs são o principal acesso para esses ônibus. E aí o pessoal que está nesses ônibus enfrentou muita dificuldade dos ônibus. A gente vai manter você sempre atualizado, tá, sobre essa situação da paralisação geral e você vai ficar bem informado, sabendo como é que está a movimentação aí. Você que ainda hoje vai se locomover, vai para o trabalho, vai estudar ou fazer alguma coisa, pode contar com a gente que a gente vai trazer mais informações sobre essa paralisação para você ficar bem informado. Mas hoje o tema do programa é cálculo biliar. Você sabe o que é cálculo biliar? Os cálculos biliares, na verdade, são nada mais nada menos do que as pedras na vesícula. Aqui no Brasil, anualmente, 2 milhões de casos são registrados. Hoje você vai saber mais sobre esse tema. Teremos o quadro Mito ou Verdade e sobre o tema de hoje, também, como sempre, estamos com as dúvidas. O que é notícia na internet? A Tânia vai trazer para a gente, vamos tirar suas dúvidas aqui no estúdio. E você é convidado não apenas para assistir, mas principalmente para participar do programa, porque já já a gente passa a enquete de hoje. Fique ligado porque o programa está recheado de informação para o seu dia. Hoje aqui nos estúdios a gente conta com a presença do Dr. Severino Santos. Ele é gastroenterologista e professor da Universidade de Pernambuco, a UPE. E também vamos contar com o auxílio da doutora Ana Beatriz. Ela é clínica médica e gastroenterologista do Hospital Dom Helder Câmara. Assim, bem acompanhados com esses profissionais, nós vamos dar continuidade ao programa de hoje, conhecendo muito mais sobre as pedras na vesícula. Quem já está sabendo bem desse assunto é a repórter Joyce Fernanda, isso porque ela fez uma reportagem para a gente sobre o tema e a gente vai conferir, nós aqui no estúdio, você aí na sua casa. Daiana tinha 16 anos quando descobriu que tinha pedras na vesícula. Assim, tinha muitas dores no estômago, as costas doía muito, eu vomitava, era frequente. E para descobrir eu passei 1 mês e 10 dias. Era muito em hospital, vivia direto. Depois de quase 2 meses indo e vindo dos hospitais, Daiana finalmente passou pela cirurgia para a retirada das pedras. A cirurgia, assim que eu me lembro que ela foi que não foi geral, demorou em torno de 1h30 às 2 horas. A cirurgia foi pequena, mas foi simples. Não, a vesícula ficou. Eu tirei 7 pedras. Tamanho de um amendoim, mas incomodava muito mesmo. E após a cirurgia eu achei que eu teria uma vida mais saudável, né? Mas não, teve mais complicação um pouco. Após a cirurgia, que eu fui retirada dos pontos, a cirurgia se abriu, teve que ter mais cuidado ainda, essas coisas. Conversando com uma jovem dona de casa, ela nos contou que antes de descobrir o problema, nunca foi muito preocupada com a qualidade da alimentação. Comia tudo, era besteira, era muito no sal, era comida com... Ele disse também que a gente tem que evitar muito coisas com semente, essas coisas. Você não liga de tirar, né? As verduras, tudo, eu comia tudo, eu não ligava para essas coisas não. Como só as pedras foram removidas e a vesícula ainda está lá, Daiana segue se cuidando para que não surjam novos cálculos. Dei meus hábitos logo no começo, era uma comidinha
menos temperado, era um arrozinho branco, mais verdurinha. Tudo foi equilibrando aos pouquinhos. Muito bom a matéria da Joyce trazendo para a gente aí essa história, né, da paciente que teve esse problema, inclusive fez a cirurgia. Como é que é feita essa cirurgia? O que acontece para a pessoa desenvolver as pedras nos rins? Tudo isso vai ser respondido aqui pelos nossos convidados e a gente vai entender muito mais sobre isso. Agora, aqui no assunto do dia, nada é tão importante quanto a sua participação. Você é a razão pela qual a gente busca trazer tantos temas importantes e sempre abrimos os espaços para você fazer parte do programa. Responda a nossa enquete de hoje. Você sabe como é o tratamento de pedras na vesícula? A gente quer saber quantos o percentual aí dos nossos telespectadores que tem esse conhecimento. E aí você responde pra gente ou manda também a sua pergunta, que é uma forma de você participar do programa e tirar aquela dúvida específica que você tem. E aí você pode ligar para falar direto com a nossa produção, 3424-1977, ou você também pode ir na nossa fanpage na internet, facebook.com/assunto do dia. Se você estiver conectado aí e quiser também mandar sua mensagem via WhatsApp, também é possível, 99418-1206. A gente está esperando a sua participação. Olha, dores na parte superior direita do abdômen, cólicas e desconfortos, indigestão, náuseas ou vômitos podem ser sintomas dos cálculos biliares. Vamos entender mais sobre isso. Doutor Silvio, é um prazer recebê-lo aqui. Um grande prazer estar aqui mais uma vez e falando para os seus telespectadores. Eu acho que é um tema bem relevante. Doutora Ana Beatriz, muito obrigado também. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Guilherme. Doutor Severino, o senhor falou que é um tema bem relevante, né? E o interessante é que a gente, apesar de haver muitos casos, o conhecimento mesmo, profundo, ou pelo menos aquele conhecimento mais extenso, vamos dizer assim, que a pessoa possa entender o que acontece, ainda é pouco disseminado. O que a gente queria entender é o seguinte: a vesícula, primeiramente, a vesícula serve para quê no nosso organismo? Como é que ela funciona? Ok, excelente pergunta para a gente começar a falar um pouquinho desse tema. Bom, a vesícula, ela é tida como uma pequena bolsa em forma de pera, que fica bem embaixo do fígado, né? Do lado direito do abdômen, na parte superior direita. É como se fosse embaixo do fígado, né? Para a gente entender melhor. E a vesícula ela serve para armazenar uma secreção biliar, a bile, que é produzida no fígado e que tem um papel muito importante na digestão, principalmente de gorduras, quando chega no intestino. Então, aquilo que a gente ingere, aquilo que vai da alimentação, que vai pela boca, quando chega a nível do intestino, a vesícula é estimulada já a partir quando o alimento está no estômago e entrando para o intestino, há um estímulo para a vesícula contrair e jogar esse conteúdo dela, desse líquido biliar, né, que a gente chama de bilis, que foi gerado no fígado e guardado na vesícula, para que nesse período do estímulo da alimentação pudesse ser jogada no intestino para ajudar nessa digestão, principalmente das gorduras ali presentes, né? E esse é um papel fundamental, porque facilita bastante, inclusive para que a gente possa absorver as gorduras, né, e algumas vitaminas que estão ali também envolvidas. E o que causa a pedra na vesícula, no caso? Pois é, então a vesícula, como é essa bolsazinha, né, que trabalha jogando a bile, dois fatores fundamentais são importantes para alterar essa vesícula de forma que ela comece a criar cálculo dentro dela, ou pedras dentro dela. Então, são dois fatores fundamentais. Primeiro, é o conteúdo dela. A gordura, a gente tem essa bile, esse líquido que fica dentro dela é rico em colesterol, principalmente, né, e que é uma gordura, e sais biliares. Então, há um equilíbrio de fatores de forma que evite precipitar a formação de cálculos. Geralmente, esse é um fator. O conteúdo dela, rico em colesterol, é um facilitador da formação do cálculo. E a outra é a movimentação da vesícula, a estase, ou seja, quanto mais ela fica preguiçosazinha, sem ser estimulada, sem trabalhar, mais esse líquido fica dentro dela por mais tempo e mais chance de precipitar. Inicialmente, formação de microcristais, feitos grãozinhos de areia, que poderão ir crescendo, desenvolvendo até se formar os vários microcálculos, né? que é, aliás, o achado mais frequente. Então, os fatores mais importantes é o conteúdo da bile e a mobilidade da vesícula. Quanto mais preguiçosa, mais fácil de gerar cálculo. E quanto maior o teor de colesterol da própria bile, maior também a chance de formar cálculo.
Doutora Ana, quando esse cálculo é formado, o que acontece? A gente falou um pouco dos sintomas, as dores abdominais, as náuseas, inclusive foi o que a entrevistada da Joyce teve, como ela contou na matéria. São esses os principais sintomas? Podem haver outros também? O principal sintoma é o que a gente chama de cólica biliar, que na verdade, apesar desse nome, não é uma dor tipo cólica, é uma dor que começa de forma abrupta e às vezes começa mais leve e vai atingindo a intensidade moderada, pode ser acompanhada de vômitos e náusea, pode irradiar para as costas ou para o ombro direito. É uma dor que tem uma duração de 15 minutos, 30 minutos, até umas 4 a 5 horas. E acontece quando a gente tem uma contração da vesícula estimulada, por exemplo, por um alimento gorduroso, e aquele cálculo ele fica um pouquinho impactado na saída da bile e a vesícula distende e causa essa dor. Normalmente, após algumas horas, a vesícula relaxa novamente, a dor passa, e aí a pessoa vai tendo esses episódios de dor de forma intermitente, dependendo da alimentação. Às vezes acorda à noite, mesmo se algum fator precipitante tem a dor. E com o tempo podem haver as complicações, né? O cálculo pode migrar, causar doença no pâncreas. Só corrigindo aqui, doutora Dayana, na verdade. Né? Não, é Ana. Ana mesmo, né? Ah, tá, ok. Doutora Ana. Uma dúvida que a gente tem também, porque muitas vezes as pessoas assistem ao assunto do dia e aí talvez elas podem estar com esses sintomas que a gente falou. Mas existem doenças que podem ser confundidas por conta de ter sintomas parecidos? Se existem, quais doenças são essas? Como é uma dor abdominal, existem muitas doenças que podem causar esse mesmo sintoma, uma dor epigástrica, às vezes uma gastrite, uma úlcera, alguma patologia no estômago, às vezes no intestino, como tudo é muito próximo, pode confundir. Geralmente aquela dor que é empontada, que é rápida, ou então que dura o dia todo constantemente, não é uma dor característica do cálculo da vesícula. Então, a gente consegue diferenciar mais pela história clínica do paciente, como ele fala que é essa dor. E o que é necessário a pessoa fazer assim que ela começa a sentir esses sintomas? Muitas vezes a gente toma um remédio para dor e tudo mais. Existe alguma contraindicação de remédio que a pessoa não possa tomar? O ideal é correr para um pronto-socorro ou fazer logo uma avaliação para saber se o problema é o cálculo biliar? Pois é. Obviamente tudo vai depender do caráter da dor. Isso que a doutora Ana Beatriz falou, diante dessa queixa clínica, de todos esses achados, e se a dor tem essa característica de oscilar, ter períodos que realmente piora, como eu lembro, não é uma dor contínua igual às várias outras dores, é uma dor que tem períodos que dá uma relaxadinha e períodos que vem com forte intensidade muitas vezes, e seguido às vezes de náusea, de vômitos. Obviamente é preciso um diagnóstico, é preciso, se a coisa persiste inclusive, precisa investigar e avaliar para ver a causa disso. Como você lembrou, outras patologias podem também cursar com dores parecidas, uma pancreatite aguda, por exemplo, que inclusive, como foi lembrado, pode inclusive ser provocada por essa historinha da pedra que migra e obstrui o canal de saída do pâncreas também. Com relação a medicamentos, respondendo a sua pergunta diretamente, não há nenhum problema em fazer esses antiespasmódicos que a gente conhece bem, mas o ideal sim é que seja estabelecido um diagnóstico, principalmente se a dor persiste e com esse caráter. É procurar um serviço de emergência, um serviço médico que possa ajudar e prestar auxílio, já que o diagnóstico é muito fácil de ser definido. Né? Uhum. E tem uma faixa etária de predominância, assim? Por exemplo, a minha cunhada, com 13, 14 anos, fez uma cirurgia na vesícula já. Então, assim, tem um público jovem também que pode estar com a doença, mas é mais predominante em idosos, crianças também podem ter esse problema, como em relação à questão da idade? Mais predominante em adultos, realmente. Em jovens, crianças é um pouco mais raro. Existem algumas doenças como anemia falciforme, que podem fazer com que a doença apareça realmente mais cedo, mas geralmente a faixa etária é um pouco maior, assim, mais em adultos. Inclusive, progride com a idade. Quanto mais velho na idade, maior a chance, inclusive, de desenvolver o cálculo. E o que vai aumentar essa chance também é a nossa alimentação. Quais seriam os alimentos, a forma alimentar mais prejudicial nesse sentido para gerar essas pedras? Também, a alimentação é um dos fatores, né? Não é o único. Obviamente, as dietas ricas em gorduras, em colesterol, em açúcar, também, uma dieta comum até que a gente vê, elas são mais suscetíveis da formação de cálculo. Ao contrário, dietas ricas em fibras, elas ajudam até a diminuir um pouco esse risco.
Então, a dieta em si, uma dieta saudável em si, termina protegendo um pouco mais. Mas, repito que não é um fator absoluto, né? A gente tem que juntar todos os dados. Esse é um dos fatores que poderá contribuir dentre tantos outros. Quais seriam os outros fatores? Como a gente lembrou, a gente tem, do ponto de vista epidemiológico, história da idade, a gente tem inclusive um perfil pequeno, uma influência genética. Você tem ideia, existe nos Estados Unidos, no Arizona, uma tribo de índios que desenvolvem, chamado PIMA, que eles desenvolvem isso num percentual altíssimo, principalmente as mulheres, chega a 80% das mulheres passam a ser portadoras, até na fase adulta, de cálculo na vesícula. Então, já foi estudado e se viu que tem uma influência genética hereditária, mas claro que isso dentro desse contexto é pequeno. Então, a gente tem fatores que deverão ser falados depois, como eu falei, mulheres, é muito mais frequente em mulheres, por várias razões, mulheres nas gestantes é mais frequente também, mulheres em uso de anticoncepcionais também. Então, tudo isso tem uma relação direta com o aspecto hormonal, né, do estrogênico, principalmente. Então, mulheres, a obesidade é um fator relevante, né, de risco a ser considerado, que tem também a ver com a nossa dieta, que é aquilo que a gente está falando. A Dayana, no caso, a nossa entrevistada, né, na matéria da Joyce, eu confundi minha cabeça toda aqui, na verdade a Dayana falou que as pedras dela é do tamanho de amendoim. Essa é a média do tamanho, tem tamanhos maiores. O que contribui para que a gente tenha uma pedra maior ou menor? Veja, você pode ter tanto desde uma bile mais espessada, com microcálculos, que às vezes aparece como lama biliar, chamada de lama biliar, como pode ter cálculos maiores. A diferença no tamanho do cálculo vai influenciar mais no risco de você ter uma complicação, daquele cálculo sair do lugar. Um cálculo maior, geralmente, ele não causa muito essa complicação de migrar, de causar pancreatite, esse tipo de coisa. Geralmente, eles podem crescer ao longo do tempo, se você não realiza o tratamento adequado, mas não tem nenhum fator específico que faça você ter um risco maior ou menor. Se você tem o risco de ter a pedra na vesícula, isso independe do tamanho, tudo isso. Vamos para um rápido intervalo no assunto do dia. A gente vai te informar também muito sobre pedras na vesícula depois do intervalo. Diante de tudo que está acontecendo hoje, a gente quer passar informação para você que está na dúvida se você vai poder pegar um ônibus ou algo do tipo, assim, a gente vai entrar em contato, a nossa produção já entrou em contato com o assessor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, o Genildo Pereira, através de telefone. Genildo, bom dia. Primeira pergunta, Genildo, que eu queria fazer, porque todo mundo quer saber se hoje, em algum momento, vai haver algum ônibus, alguma quantidade de ônibus, por menor que seja esse percentual, para atender a demanda. Bom dia, Genildo. Só quero lembrar que hoje é um dia de mobilização, a categoria rodoviária está mobilizada desde as primeiras horas da manhã, não tem nenhum veículo rodando, a gente disse que o trabalhador ele é soberano em suas decisões, onde foi colocado para eles também, eles decidiram não trabalhar nesse dia de hoje. A gente diz que é um direito dele que está sendo subtraído. Sabemos que os únicos interessados nessa reforma da Previdência Trabalhista são os empresários. Portanto, não é benéfico para nenhuma das categorias que hoje estão na rua lutando pelo seu direito, para que não venha a ser subtraído esses direitos pelos deputados. Eles já votaram e o Senado ele trata essa questão com cuidado para que o trabalhador não venha a ser prejudicado. Então, a gente pode dizer que hoje realmente não vai haver ônibus em nenhum momento, né? Essa greve vai ser realmente durante as 24 horas do dia de hoje, né, Genildo? Ele está parado, os veículos estão parados, o trabalhador ele está aderindo à paralisação. Portanto, a gente precisa até falar para a população que se não tem algo tão importante que se resolva hoje, possa ser adiado, não sai de casa porque não tem veículo, para que não fique, não demore tanto tempo em chegar nesses locais e sem o veículo para atendê-lo. Então, é interessante ele não sair de casa e se mobilizar juntamente com todo o trabalhador reivindicando os direitos. Olha, Genildo, algumas categorias têm falado sobre a possibilidade de uma paralisação maior por tempo indeterminado. Os rodoviários pensam nessa possibilidade, por exemplo, de amanhã ter uma paralisação também, ou a gente pode dizer aqui para o telespectador que nos assiste que tudo vai já voltar à normalidade no dia de amanhã?
do transporte público. Amanhã está operando normalmente, a partir das primeiras horas. Na realidade, não é uma greve da categoria, e sim é uma atualização em decorrência da reforma da Previdência e trabalhista. O trabalhador hoje está na rua, lutando pelos seus direitos, onde muitos deles já estão ainda em certa idade, e, consequentemente, com essa reforma vai ter que trabalhar um pouco mais. Infelizmente, está complicado isso para o trabalhador brasileiro. Benéfico com essa situação só os empresários. Tá, ok. Muito obrigado, Genildo, pela sua participação. Foi um prazer falar com você aqui, tá? E esclarecer essas dúvidas aí. Bom, então fica a dica para você. Muito obrigado, Genildo. Fica a dica para você, né? Hoje, o Sindicato dos Rodoviários já informando que realmente não vai haver ônibus em momento algum. Se você, a única forma de você fazer o seu trajeto é de ônibus, ou você busca uma via alternativa, um táxi, um ônibus, uma bicicleta mesmo, um táxi, um Uber, ou até mesmo uma bicicleta. Se você preferir, se você puder fazer esse deslocamento a pé também, aí você vai ter que optar por isso, tá bom? Mas amanhã os ônibus circulam normalmente. Vamos dar continuidade ao programa, agora no ambiente virtual. Você sabe o que a internet tem destacado sobre o nosso tema de hoje, pedras na vesícula? O que é notícia na web? Tânia Silva vai responder pra gente. Olá, Tânia. Oi, Guilherme, para você uma ótima sexta. Para vocês que estão nos acompanhando, hoje trouxemos uma informação do site do Dr. Drauzio Varela, pedra na vesícula ou cálculo biliar. As pedras na vesícula ou cálculos biliares nem sempre apresentam sintomas. Segundo o Dr. Drauzio Varela, já em outros casos o paciente sente uma cólica biliar que se caracteriza por uma dor intensa no lado direito superior do abdômen ou nas costas. E de acordo com os especialistas, essa dor pode vir ou não acompanhada de febre, náuseas e vômitos. Entre as principais causas do surgimento de cálculos na vesícula estão dietas ricas em gorduras e pobres em fibras, além de predisposição genética, sedentarismo, diabetes e obesidade. Agora a gente volta ao estúdio para tirar outras dúvidas sobre o assunto. Voltamos com você, Guilherme. Obrigadão, Tânia. Até a próxima. Gente, depois das informações da Tânia, a gente segue para o quadro Mitos ou Verdades. Como sempre, muito importante para nos ajudar a tirar aquelas dúvidas específicas, porque nem toda informação que a gente lê, ouve ou vê é verdadeira, né? E os nossos convidados estão aqui para nos ajudar a tirar essas dúvidas. As informações aparecem aqui para que eles comentem para a gente. Vamos lá, primeira tela diz o seguinte: pedra na vesícula pode causar câncer. Isso é muito delicado da gente comentar, mas seria mito ou verdade? Pois é, não dá para estabelecer essa correlação estreita, né? Mas o que se observa é que realmente a maioria dos pacientes que têm câncer também apresenta cálculo, mas de forma alguma dá para dizer que o cálculo da vesícula provoca câncer, de forma a ninguém precisa ficar assustado, né, nem preocupado com isso. E evidentemente quem tem pedra na vesícula vai procurar uma orientação médica, até porque a grande maioria dos casos, num bom percentual, os pacientes têm o cálculo na sua forma assintomática, sem queixa nenhuma. E aí a conduta também poderá ser expectante, poderá ser acompanhar esse paciente sem que seja indicado sequer a cirurgia. Então, cada caso é um caso e o paciente deve ser visto de forma individualizada, não dá para dizer sim ou não nessa questão, na minha opinião, mas precisa sim de uma boa orientação de um médico assistente. Queria ouvir a opinião da doutora Ana também, doutora, acerca disso, porque as pessoas podem desenvolver um medo muito grande quando a gente fala de câncer, né? Mas não podemos estabelecer essa correlação, como disse o doutor, né? Pois os pacientes com câncer têm às vezes um histórico de cálculo na vesícula, só que o percentual de pessoas com cálculo na vesícula é tão grande, o percentual de pessoas com câncer na vesícula é tão pequeno que é uma relação que não precisa deixar as pessoas assustadas. A maioria dos pacientes com cálculo nem tem sintoma, na verdade, 80% dos pacientes acabam não sentindo nada, só 20% é que tem sintoma. E os pacientes assintomáticos não têm indicação nem de fazer a cirurgia, porque os riscos da cirurgia acabam sendo maiores do que os riscos das complicações e do que esse risco de câncer meio teórico ainda, que está mais nos estudos. Por isso, pode ter até uma relação, mas não é uma relação que deva preocupar a população.
Então vamos ter cuidado quanto a isso, né, gente? Não precisa se preocupar exageradamente, porque não significa, isso já ficou bem claro para a gente, não significa que a pedra na vesícula vai evoluir para um câncer, vai gerar um câncer, pode ficar tranquilo quanto a isso aí. Mas é claro, né, não vamos confundir a tranquilidade, né, com o relaxamento. Se você está com sintomas, procure um médico, vá se consultar e saber como é que vai ser o seu tratamento. Vamos para a próxima tela, gente. Beber muita água dissolve a pedra? Essa é uma dúvida importante. Isso seria mito ou verdade, doutor? É mito. Beber muita água não dissolve a pedra e nem faz com que a pedra saia do lugar ou seja expelida naturalmente. Não tem nenhuma relação. Mas a relação é no rim, né? No pedra renal. Expelir o cálculo renal. Cálculo renal, mas na vesícula não. Mas essas pedras, elas podem ser dissolvidas de alguma forma ou elas apenas sendo expelidas pelo corpo? É uma pergunta assim, também não tão simples. De modo geral, não é fácil dissolver essa pedra. Mas existem algumas pedras, né, que a gente pode lembrar disso, exclusivamente de colesterol, que é uma minoria, que é muito raro ser cálculo puro de colesterol. Que existem alguns medicamentos que podem ajudar um pouco diminuindo, mas eu particularmente não vejo um papel desse medicamento na prática clínica. Então não há, de uma forma eficaz, nenhum tratamento eficaz para dissolver cálculo na vesícula. Vamos para a próxima tela agora para a gente saber se é mito ou se é verdade. Retirar a vesícula pode causar diarreia. Isso seria um mito, uma verdade? Até pode causar diarreia, eu diria, um ajuste, não necessariamente diarreia, um pouco de aumento da frequência inicial, sem grandes problemas, é uma readaptação. Isso não é em todos os pacientes, mas é possível sim que ele passe até a ter uma frequência um pouco maior nos primeiros dias, meses, mas isso vai variar um pouquinho, mas sem nenhum problema, sem que traga nenhum problema à saúde do paciente. Depois de algum tempo o corpo acaba se adaptando um pouco e isso é resolvido naturalmente na maioria dos pacientes. Assim como entrou do procedimento, vai haver alguma alteração, né, na fisiologia dessa... Um processo de ajuste natural, né, fisiológico. Agora, uma dúvida que eu tenho é como é que o corpo funciona sem a vesícula? Ela tem sua função, como foi explicado no primeiro bloco, mas o que é que o corpo faz? Como é que o corpo reage ao fato de não ter mais esse órgão? A vesícula, a gente falou que ela é um depósitozinho, ela serve para depositar a bile, armazenar. Então, na medida que ela é tirada, essa bile ela é jogada diretamente pelos canais no intestino, sem que exista a vesícula. Então, não há aquela sintonia, aquele estímulo que a vesícula, como eu falei, geralmente é estimulada pelo alimento, os hormônios ela contrai e joga a bile. Então, é feito isso de forma menos sincrônica, mas o próprio fígado, através de seus canais biliares, principalmente o canal comum, joga a bile diretamente no intestino, né, que tem contato direto no alimento. Então existe, só para a gente entender, existe a vesícula com seu canalzinho, chamado cisto, existe um canal maior que vem do fígado. Esses dois se juntam e aí eles desembocam no intestino, né? Então, na medida que a gente corta esse canal da vesícula com ela, toda a drenagem da bile vai ser feita diretamente desse canal principal do fígado para o intestino delgado. Ótimo. Vamos para a próxima tela agora, gente, conferir se é mito ou se é verdade. Toda pedra na vesícula precisa ser operada. Essa eu vou adiantar que é mito, porque a doutora Ana, inclusive, já comentou sobre isso, né? Vai depender de cada caso, como é que está a situação dessas pedras na vesícula, né? Isso. Nos pacientes que têm sintoma na vesícula, de cálculo na vesícula, eles têm uma frequência um pouco maior das complicações que esse cálculo pode causar. Colecistite, pancreatite. Então, esses pacientes têm uma indicação de cirurgia por causa disso, por causa desse risco de ter uma complicação que pode ser grave. Os pacientes que não têm sintoma, eles têm um risco menor de ter essas complicações. Então, no caso deles, o risco da cirurgia é maior do que o risco das complicações. Por isso que a gente opta, paciente assintomático, exceto algumas exceções, geralmente não faz a cirurgia, não precisa da cirurgia. Ótimo, então essa é mito. Vamos para a próxima tela agora. Pedras na vesícula podem afetar o pâncreas. Essa é verdade, doutor? É verdade, né? Já foi bem lembrado aqui também. E, obviamente, as pedrinhas menores, elas correm o risco de passar no canalzinho cístico da vesícula e chegar até no canal comum e impactar ali a saída, a drenagem, né, através da papila. Então, tanto a drenagem do fígado como a drenagem do pâncreas pode ser prejudicada
e isso sim, obstruindo essa drenagem do pâncreas, pode sim ser uma causa de pancreatite. Aliás, é a causa mais importante de pancreatite aguda. Ótimo, então essa é verdadeiríssima. Próxima tela agora, produção. Existe uma cirurgia a laser que quebra as pedras sem precisar retirar a vesícula. Essa é mito ou é verdade? É assim, é um mito. A cirurgia que a gente usa é a cirurgia por videolaparoscopia, que é uma cirurgia em que são colocadas, não abre diretamente, mas através de certas inserções de trocáteres, e com o vídeo você consegue fazer cirurgia sem precisar abrir, mas você retira a vesícula, faz a cirurgia normalmente, como se fosse uma mini cirurgia. Geralmente, como você não tem o corte, muitas pessoas não entendem bem e acham que é por laser, por coisa desse tipo. Mas certos procedimentos de quebrar só a pedra ou retirar só a pedra não são o que a gente faz no dia a dia, geralmente. Bom, então essa é mito, mas a gente já sabe que a cirurgia é uma cirurgia tranquila, sem muitas dificuldades, né? Até pela reportagem que a Joyce Fernanda trouxe, né, doutor? Sem dúvida. Eu queria só chamar a atenção, já que você tocou nesse ponto da cirurgia, da reportagem, é que não há na prática clínica essa história de tirar as pedras, não é, por cirurgia e deixar a vesícula, tá? Acho que houve, talvez, da interpretação dos fatos. Então, a cirurgia, como foi muito bem referida agora, doutora Ana Beatriz, é a retirada total da vesícula com as pedras, porque não faria sentido você tirar só as pedras e deixar a matriz geradora até do cálculo. Então iriam surgir novos cálculos, não valeria a pena correr um risco de uma nova intervenção. Então a cirurgia consiste sim, por isso que é chamado colecistectomia, um nome grande para dizer que é a retirada da vesícula, e por via laparoscópica, que sem dúvida é a cirurgia mais interessante, mais eficaz que a gente usa na prática médica atual. Aí depois da cirurgia a pessoa tem que ter ainda alguns cuidados também, né? Porque, como foi falado, uma dieta rica em gordura vai aumentar a possibilidade da pessoa ter pedras na vesícula. Pois é. Não significa que ela fazendo a cirurgia, tendo a retirada, ela deve continuar, ou ela pode voltar a ter uma dieta de ingestão de muita gordura, né? A ingestão de muita gordura, aliás, não é bom para ninguém, independente de ter cálculo ou não, né? Ela não precisa ter, tá super estressada com isso. Se tem uma dieta saudável, não terá nenhum problema. A dieta não costuma ser um grande problema nesses pacientes, né, no pós-operatório. E quando se existir alguma sensibilidade maior, é uma coisa mais individualizada. E, obviamente, a gente não vai estimular uma dieta rica em gordura, até para ninguém. Mas, de modo geral, reforçando também, a cirurgia não traz essas complicações, né? Principalmente esse tipo de cirurgia, videolaparoscópica, é muito simples, o pós-operatório é muito bom, muito rápido, o paciente rapidamente é reintegrado às suas atividades, e o paciente permanece em torno de 24 horas, em média, no hospital, 24, no máximo 48 horas, ou seja, é uma cirurgia que funciona bem e que dá uma boa qualidade de vida e um pós-operatório excelente para o paciente. Então, não costuma trazer complicações como mostrou o vídeo, assim, não é o mais frequente, né, que a gente vê na prática clínica. Ok, vamos para a próxima tela agora, produção. Posso ter que seguir algum tipo de dieta após a retirada da vesícula, né? A gente adiantou um pouco essa daí, mas o que é que seria o importante na alimentação desse paciente pós-cirúrgico? Veja, como tem esse período de adaptação depois da cirurgia, que a gente até falou, de ter um risco maior um pouco de ter diarreia, realmente seria bom ter uma dieta um pouco mais leve, mais pobre em gorduras, mas assim, uma dieta saudável no geral, que é a dieta que ele deve manter a vida toda, entendeu? Independente da cirurgia, independente do pós-operatório. Inclusive, dando uma pesquisada, eu li muito sobre alimentação, né? No sentido preventivo, vamos dizer assim. E frutas são muito boas também, né? A fruta é muito indicada para impedir que a gente tenha esses cálculos, né? Tem alguns estudos com vitamina C que dizem que tem um risco menor, mas assim, a alimentação que a gente sugere, que a gente fala rica em fibras, tudo isso ajuda a ter a evitar que você tenha o cálculo na vesícula. É como o doutor falou, né? A alimentação saudável serve para tudo. É interessante que sempre que a gente traz temas de saúde, você que acompanha sempre o assunto do dia, sempre que a gente traz esses temas aqui é falado sobre alimentação, né? E a gente vê que tem inúmeros benefícios a gente se alimentar bem. Vamos para a próxima tela, conferir. A dor é sinal de maior gravidade? Se a pessoa estiver sentindo muita dor, significa que ela está com muitas pedras ou o problema já está maior? Pode ser ou não, novamente, até porque a dor é um critério um pouco subjetivo, né? Tem pessoas
que toleram mais dor, acha que tem mais, acha que tem menos, mas de modo geral as dores fortes, elas precisam, merecem uma melhor atenção e poderá ou não significar uma maior gravidade. Daí a necessidade de procurar um serviço, sim, de referência, de emergência, para que seja identificada a causa da dor. Mas a dor forte merece, sim, um cuidado especial. A questão da continuidade dessa dor também, é uma dor que persiste durante muito tempo, isso deve ser levado em conta também. Isso, quanto mais tempo a dor desse caráter de intensidade maior, alivia e volta, e se perdura por mais de 24 horas, é um bom indicativo de que se deve procurar o médico, até antes, obviamente, né? Vamos para a última tela de hoje, gente. Tendência a pedras na vesícula é genética. Eu posso afirmar isso, doutor? Eu vou estar enganado. Como o doutor Severino já falou, existe um componente genético realmente que determina uma maior chance de ter cálculos na vesícula. E existem algumas doenças, como eu também comentei, a anemia falciforme, que também tem uma predisposição maior. Então, tem uma relação genética. Na maioria das pessoas são fatores externos que causam obesidade, outras coisas, mas existe uma relação genética também. Ok. Gente, vamos para um rápido intervalo no assunto do dia, voltamos já já. Estamos de volta. A produção está tentando contato, gente, com o Levi Arruda, que é representante do Sindicato dos Metroviários, para trazer informações com a gente. Já estamos com ele na linha, produção? Já estamos com o Levi. Ele é diretor de comunicação do Sindicato dos Metroviários, né? E vai conversar com a gente agora para passar algumas informações. Levi, primeiramente, bom dia para você. A gente queria saber o seguinte, a gente teve agora das 5 às 8 da manhã, aliás, das 5 às 9 da manhã, o metrô funcionando normalmente, e a CBTU informou também que das 4 horas, né, às 8 horas da noite, o metrô também vai estar em funcionamento. Essa informação, vocês confirmam isso? Como é que está a movimentação de vocês metroviários aí durante esse horário de pico? Oi, muito bom dia, viu, Guilherme? Eu que agradeço a oportunidade em nome de todos os metroviários de Pernambuco e do nosso presidente, Getúlio Basílio. Eu dou uma saudação a essa audiência da Rede Brasil. O assunto do dia realmente hoje é greve geral em todo o país e aqui em Recife não é diferente. Essa informação é verídica, apesar da adesão massiva dos funcionários da categoria dos metroviários. Uhum. Você sabe que essa questão do transporte público envolve uma série de questões legais, legalistas e tal. Sim. Eu quero aproveitar o momento para parabenizar desde já os metroviários e metroviárias que aderiram em massa a esse movimento no setor de manutenção, no setor de operação, estações, controladores de tráfego, maquinistas. E a gente continua mobilizado durante todo o dia. Uma coisa curiosa, que nos chama a atenção, é que realmente nesse momento que o metrô operou, ele operou praticamente realmente com o mínimo de usuários, de pessoas usando o metrô, porque a população também compreendeu, né, além das outras categorias profissionais, mas a população entendeu e apoiou o movimento, está apoiando. A gente passou mais de uma semana, mais de um mês divulgando aí esse movimento, e a palavra da população é de apoio, de incentivo, e nesse sentido é que a gente vê as pessoas que não estão realmente saindo de casa, né? A mobilidade da cidade realmente está complicada. Sim. E isso é necessário que aconteça assim, por conta da gravidade dos ataques do governo Temer e do Congresso Nacional aos nossos direitos. Mas, Levi, a informação confere, sim, viu? Confere, né? Então a gente vai ter esse amparo aí para o trabalhador voltar para casa de metrô durante esse horário, né? Exato. A gente recomenda que as pessoas não saiam de casa, porque é um dia realmente de reflexão, de protesto, de conversar com a família, com os vizinhos, porque não é possível que a gente vá trabalhar a vida todinha sendo explorado e no fim não poder nem se aposentar. E nós metroviários de Recife, de Pernambuco, somos duplamente prejudicados.
porque nós somos funcionários públicos e esse governo está desmontando, acabando com o serviço público, e também somos regidos pela CLT, carteira assinada pela consolidação das leis trabalhistas. Tá ok. E agora estão acabando com tudo, por isso a gente está na rua, está mobilizado, agora à tarde, às 14 horas, Praça do Derby, um grande ato para a classe trabalhadora, mostrando essa indignação toda que nós sentimos com essa situação. Tá ok, Levi, muito obrigado pela sua participação, tá? Sobre todos esses atos, sobre todos os protestos aí, não só, obviamente, dos metroviários, mas todos esses protestos, a Rede Brasil está acompanhando tudo isso. No Jornal Estado você vai ter o resumo de todas as atividades aí que estão acontecendo. Agradeço aí ao diretor de comunicação do sindicato pelas informações, e aí a gente vai ter das 4 às 8 da noite, 4 da tarde às 8 da noite, o funcionamento do metrô normalmente para você poder voltar para casa, tá bom, trabalhador? Olha, a gente na enquete de hoje perguntou se você sabe como é o tratamento de pedras na vesícula. Essa é a dúvida que a gente quer tirar, saber dos nossos telespectadores aí, se você sabe como é feito esse tratamento. O telefone para você ligar e falar direto com a nossa produção é o 3424-1977. Você pode acessar também facebook.com/assunto do dia na nossa fanpage, ou você pode ligar para 99418-1206 e participar com a gente. Estamos já tirando muitas dúvidas aqui e a gente trouxe o quadro Mitos ou Verdades no bloco passado. E algumas pessoas mandam perguntas para a gente tem, obviamente, esse interesse em tirar essas dúvidas específicas. Infelizmente, o telespectador não se identifica aqui, mas ele pergunta o seguinte: fiz ultrassonografia e descobri que tenho lama biliar. Tenho que operar ou ela se desfaz tomando Simvastina para o colesterol e fazendo dieta? Aí já entra duas perguntas, a pergunta do nosso telespectador aqui e também o que seria essa lama biliar que ele está citando aí, que foi observada na ultrassonografia. Ok. Bom, lama biliar geralmente a gente descreve como uma bile, uma secreção biliar dentro da vesícula mais espessa, mais cristalina, mais de difícil drenagem, que poderá até continuar se tornando mais espessa e formar um cálculo, não é propriamente dito. São geralmente microcristais que poderá evoluir para a formação de um cálculo. Então, obviamente a ideia aqui é acompanhar. E principalmente o paciente é assintomático, né? Se ele não tem queixas, ele precisa ser acompanhado pelo médico, seu médico assistente, de forma bastante segura e bastante tranquila. E quanto a essa questão da operação, deve ser feita a operação já, doutor? A operação, a indicação para quem tem lama biliar é a mesma para quem tem cálculo, depende do sintoma do paciente. Então, não vai depender só da aparência do ultrassom, depende se tem sintoma ou não, porque se ele tiver sintoma, ele também tem aquele risco aumentado de complicações que podem acontecer, mas vai depender totalmente do sintoma. E é o que a gente deixa bem claro aqui, é que a presença desses profissionais aqui é maravilhosa para a gente tirar algumas dúvidas, mas a gente não pode trocar ela por uma avaliação específica, né? Claro que a gente vai tirar, obviamente, suas dúvidas, a gente quer que você pergunte mesmo, mas o ideal é você ir até um médico e fazer a sua avaliação, né? Porque por mais que eles trabalhem bem, eles não vão ter como te avaliar dessa distância toda. Mais uma pergunta aqui que foi interessante essa, porque pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. O nosso telespectador pergunta o seguinte: que temperos evitar de comer quando já se tem a pedra na vesícula? A gente falou sobre a alimentação, mas o tempero ele vai interferir em alguma coisa? Não, o que interfere mais é a alimentação rica em gordura, que pode desencadear uma crise de dor. Mas o tempero para o cálculo biliar não faz diferença. Então aí, você que gosta de um temperozinho diferente, pode ficar tranquilo, mas é claro, vamos ajustar essa alimentação aí para ficar uma alimentação saudável. Doutor, uma dúvida que eu tive, porque o telespectador aqui falou sobre ultrassonografia. Somente assim é que a pessoa pode perceber se tem uma pedra na vesícula? E o interessante também é que eu queria saber quais os exames que são feitos, se houver outro, além da ultrassonografia. Muito boa pergunta. Bom, em medicina, geralmente a gente não utiliza um único dado. Então, como a gente lembrou bem, os achados clínicos são bastante importantes, são, diria até mais importantes. Essas queixas clínicas, os sintomas, a dor, a localização. Então, um bom clínico, um bom profissional pode, a partir daí, já firmar essa sua possibilidade diagnóstica de um cálculo. E aí sim, geralmente, o exame mais importante para esclarecimento do cálculo é a ultrassonografia. É um exame simples, acessível, barato, sem efeitos colaterais, assim, não induz problemas. Então é um exame extraordinário,
no que se refere à vesícula biliar. Então, é de boa. Para você ter ideia, dá em torno de 95% de especificidade, de sensibilidade. É um método muito bom e identifica bem os cálculos, né? Então, é o primeiro exame a ser feito diante dessa suspeita, que poderá identificar cálculos que geralmente, quero até reforçar aqui, os cálculos são múltiplos. Dificilmente a gente tem um cálculo só, único. A grande maioria dos cálculos são múltiplos e pequenos, né? E por isso pode, inclusive, migrar com mais facilidade, provocar mais dor, provocar mais... Então, a ultrassom é um método, sim, de eleição para isso. E interessante é que eu pesquisei, né, algumas fotos, inclusive, e assim, cabem muitas pedras dentro de uma vesícula, né? Tem gente que eu acho que quando fez a cirurgia, acho que foi um alívio muito grande, porque deveria causar muitas dores. Tem um número máximo, assim, vai depender também da idade, do tamanho desse órgão, assim, porque é uma quantidade absurda, né, algumas vezes. Não tem um número certo, não. A quantidade de cálculo também não tem relação direta com a dor, mas assim, quanto mais cálculo, maior a chance de algum deles impactar e causar distensão da vesícula e causar dor, entendeu? Mas é muito raro ser um cálculo único, geralmente são múltiplos, e mesmo quando é pequenininho também pode causar dor, causar sintoma do mesmo jeito. Olha, e qual que é a diferença entre pedra nos rins e pedra na vesícula? O que a gente já está entendendo muito bem a pedra na vesícula, mas até a gente trouxe no Mito ou Verdade a questão da água, que é mais para pedra nos rins. Qual que é a diferença? Até na internet, se você for pesquisar, você colocar lá pedra na vesícula e tem lá, e nos rins, já sugere isso, significa que muitas pessoas pesquisam achando que são coisas similares e não são, né? Não, a pedra no rim, ela tem outros componentes, camadas de cálcio, podem ter relação com ácido úrico, com outras causas que não tem nada a ver. Os fatores de risco também não são os mesmos, a obesidade do sexo feminino também não tem nada a ver com o cálculo renal, o sintoma é completamente diferente, são coisas completamente diferentes. E ter pedra na vesícula não quer dizer que você tenha mais risco de ter pedra nos rins também. Então, assim, são duas coisas separadas. E eu queria que o senhor comentasse também sobre isso, porque às vezes, doutor, a gente... tô com pedra na vesícula. E aí vai pedir a orientação de um vizinho, de alguém. A pessoa diz, eu já tive também, na verdade foi pedra nos rins. A pessoa pode se tratar de uma coisa achando que está tratando outra. Pois é, como a doutora Beatriz falou, são coisas bem distintas, até porque o tipo de dor é bem diferente. O profissional que vê um paciente com cólica nefrética, com cólica renal, ele já percebe o paciente já quando ele entra. Ele não tem na crise, ele não tem uma postura, ele não consegue ficar sentadinho, quietinho. A dor é muito forte, é muito intensa, inclusive muito mais intensa que normalmente os cálculos biliares. O paciente tem histórias, também o ultrassom mostra, né? Inicialmente, é o primeiro exame a nível do rim, poderá mostrar. Tem essa história de ingesta hídrica, as causas são, como foi muito bem já explicado, não dá para confundir, não. Realmente é fácil a distinção do ponto de vista médico, do ponto de vista clínico e do ponto de vista de exames também, é facilmente separado as duas coisas. Eu quero chamar a atenção para a gente entender melhor um pouquinho o que provoca a dor, né, na vesícula, no caso. O que ocorre é um cálculozinho desses, ele termina entupindo, né, na linguagem, obstruindo essa saídazinha da bile pelo canalzinho. O canalzinho da bile para o canal maior que vem do fígado, ele é bem pequenininho e é em caracolzinho, é enroladinho. Então isso facilita muito. Às vezes vai uma pedrinha, está ali no meio do líquido e fica ali presa. Isso faz com que a própria vesícula não consiga jogar a sua bile, sua secreção. E ela vai ficando distendida. E esse cálculo pode ter dois destinos. Ou ele consegue, na pressão, ir embora e descer, ou ele volta, né, e provocando, inclusive, se ele fica ali de forma fixa, ele vai provocar dores de repetição e a distensão da vesícula. E sim, inclusive, podendo trazer o que a gente chama de colecistite aguda, a inflamação da vesícula, que aí passa a ser uma emergência, que tem que ir para emergência, por o cálculo ficar impactado, né, trazendo esses problemas. Olha, vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa sobre cálculos biliares, porque a gente vai falar um pouquinho também sobre tudo isso que está acontecendo hoje nesse dia de paralisação, essa paralisação geral. O repórter Jedson Pontes está percorrendo aí vários locais da região metropolitana do Recife. O bairro da Nova Descoberta é o local onde ele está agora e ele vai trazer informações. Jedson, primeiramente, bom dia. O que você observou durante essa manhã pelos locais por onde você passou? Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que estão nos assistindo.
Realmente a mobilização teve efeito, né? Agora pela manhã aqui em Recife, região metropolitana. Como você falou, eu estou em frente à garagem da empresa Pedrosa, que fica em Nova Descoberta, aqui na zona norte do Recife, conversando com o sindicato, né? O sindicato dos rodoviários. E tem uma novidade aí para o pessoal que vai depender dos ônibus. Agora pela manhã, realmente, a gente visitou a estação de Joana Bezerra, o terminal estava fechado, muita gente tentando ligar para os patrões, para avisar, né, que não vai conseguir chegar no trabalho. Alguns estavam mandando carros, estavam mandando ônibus, mototáxi. O que a gente pode observar é que realmente o serviço de mototáxi hoje salvou muita gente. Mas o preço que eles estavam cobrando realmente era absurdo. Um trajeto até a estação de Joana Bezerra, até as Avenida da Boa Vista, estava chegando a ser cobrado mais ou menos R$20. De Joana Bezerra também para o Shopping Rio Mar, muita gente trabalha lá no Shopping Rio Mar, também estava sendo cobrado R$20, R$15, mas era a única alternativa que o trabalhador tinha. Pela manhã também, mais cedo, né, nós também passamos pela Avenida Cruz Cabugá, onde teve um protesto, visitamos algumas ruas ali do centro, escola está parado, comércio está fechado, bancos estão fechados, e agora nós estamos aqui em frente à garagem Pedrosa, nenhum ônibus saiu daqui, e como eu falei, tem uma novidade. É possível que os ônibus voltem a circular hoje à tarde, claro, em quantidade menor, porque os trabalhadores, os motoristas, os cobradores, né, eles não têm como chegar agora à tarde, porque o turno da manhã parou 100%. Mas eu estou aqui com o representante do sindicato, Elias Lopes, ele é delegado efetivo aqui do Sindicato dos Rodoviários, e ele vai contar para a gente se realmente existe essa possibilidade, porque eles decidiram voltar ao trabalho agora à tarde. Bom dia, Elias. Conta para a gente se realmente isso vai acontecer agora à tarde. Bom dia. Vai sim. Que nós tivemos 5% hoje pela manhã e, no caso, à tarde vai ter o ato e talvez a gente vai se retirar das garagens para ir para esse ato aí. Então é possível que os ônibus voltem, a população pode esperar isso, é uma certeza, vai ser 100%, como é que vai ser? Positivo, eu acho que só vai depender das empresas agora, porque depois que a gente sair, não vai ser o efetivo completo, mas que vão rodar, vão. Então, Guilherme, isso aí já é uma boa notícia, né, para quem depende dos ônibus agora à tarde. Vale lembrar que o metrô já fechou as portas, fechou às 9 horas da manhã, mas agora no finalzinho da tarde, a partir das 5 da tarde, o metrô já volta a funcionar e vai até 8 horas, então aí já é um alívio para quem depende do sistema de transporte público. E aí a gente volta com você, qualquer informação, nós estamos aqui. Jedson Pontes, muito obrigado. Elias também do Sindicato dos Rodoviários que participou com a gente. Ficamos muito gratos com a participação de vocês. Jedson, inclusive, seu trabalho está sendo muito elogiado aqui pelos cinegrafistas, pelo pessoal aí. Você está indo muito bem como repórter aí na rua. Parabéns, viu? Olha, gente, nesse dia de paralisação a gente fala de greve, fala de muita coisa ruim, transtornos, mas vamos falar de coisa boa agora, porque na lei de evangélica não tem greve não, viu, gente? Não tem greve não, está tudo funcionando da melhor maneira possível. A gente anunciou aqui no assunto do dia a liquidação espetacular que a Lei de Eva Moda Evangélica estava realizando. Pois é, essa mega liquidação encerrou no domingo passado. Foi um grande sucesso, aliás. Foi muita gente comprando, as lojas ficaram lotadas e olha que coisa impressionante. Em 10 dias de liquidação, a Lei de Eva vendeu mais de 450 ternos, 500 camisas sociais e gravatas, mais de 600 vestidos sociais e de festas, além de lindas blusas, muitas saias jeans, centenas de saias longas e também sapatos. E os descontos, você já sabe, né, que chegaram até R$300 por peça. A liquidação Lei de Eva agitou o Grande Recife e se você não aproveitou essa liquidação, não precisa ficar chateado. A Lei de Eva Moda Evangélica prorrogou a data. A maior e mais impactante liquidação vai até o dia 30 de abril. Venha rápido, porque tem muita roupa linda, muita roupa com preço baixo e tem muita roupa exclusiva para você. E vale lembrar também que são roupas masculinas e femininas que você só encontra na Lei de Eva. Não esqueça que são descontos que podem chegar até R$300 por peça. Confere aí o VT. Pare tudo o que está fazendo, nós temos uma excelente notícia para você. A Lei de Eva está realizando a maior e mais impactante liquidação de todos os tempos. São roupas abaixo do preço de custo. Descontos que podem chegar até R$300 por peça. Nossos consultores e especialistas em moda evangélica vão lhe atender. Paguem até 6 vezes sem juros. E atenção, a liquidação Lei de Eva foi prorrogada até o dia 30 de abril. Corra e aproveite.
E tem mais, basta visitar uma de nossas lojas e concorrer a um vale-compras de R$1.000. 2 lojas a seu dispor. Lady Eva Shopping Costa Dourada e Boa Viagem. Fone 3059-2249, 3059-2249. Você precisa conhecer a Lady Eva Moda Evangélica, porque ela entende como você se veste. São 2 lojas, no Shopping Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho, e também em Boa Viagem. O telefone é o 3059-2249 para você se informar, tá ok? Vamos para um rápido intervalo no assunto do dia, daqui a pouco tem mais. Estamos de volta e as imagens que você está acompanhando hoje aqui no estúdio são de William José, Alberto Araújo e Berg Alves, além de uma equipe toda que está trabalhando aqui para trazer o assunto do dia até você, trazer também muita informação, porque a gente sabe que hoje é um dia importantíssimo por conta dessa paralisação nacional que está trazendo alguns transtornos aqui para a região metropolitana do Recife, para quem está buscando se locomover. Inclusive, a gente mostrou protestos na BR-232, houveram protestos em vários outros lugares, protestos na Caxangá também, próximo da BR-101. E aí, a Polícia Rodoviária Federal está observando tudo isso e trabalhando para garantir a segurança das pessoas e também a mobilidade, né? O Cristiano Mendonça é inspetor da Polícia Rodoviária Federal, por telefone ele fala com a gente agora, a produção já entrou em contato com ele. Cristiano, primeiramente, bom dia para você. Como é que tem sido esse dia de trabalho aí e que ocorrências a Polícia Rodoviária Federal já tem atendido nesse dia aí que a gente está tendo tantas manifestações? Bom dia a todos. Temos ainda algumas informações de interdição na BR-232, no quilômetro 35, em Bonança, na BR-232 ainda, no quilômetro 14, em Jaboatão, e no quilômetro 9 em Curado. Ainda há entulho na pista, mas no Curado os veículos já estão passando pela via local. Ainda a informação também na BR-428 Santa Maria, na próxima de Petrolina, e na 423 em Águas Belas. A retenção é normal porque passou algum tempo fechado, por exemplo em Goiânia, né, acabou de ser liberado, mas ainda o trânsito ainda está com uma certa lentidão. Temos também na BR-104 em Caruaru, no quilômetro 44 já foi liberado, o trânsito está fluindo, e na BR-232 em São Caetano, no quilômetro 143, também já foi liberado e o trânsito já está começando a fluir. Cristiano, a gente sabe que quando acontece uma situação dessa e foi informado com muita antecedência, a PRF sempre monta um esquema para poder fazer os devidos atendimentos aí e acompanhar todas essas situações de perto. Você falou de vários pontos aqui do estado, né? E eu queria saber como é que foi a preparação da PRF para atender essa demanda, vamos dizer assim. Na verdade, houve todo um acompanhamento prévio, né, através das equipes que acompanham a movimentação na rodovia normalmente, trabalho de inteligência também. E a equipe já estava preparada, assim, já tem uma noção de onde é que poderia ocorrer as interdições. Então, assim que as primeiras interdições foram acontecendo, a equipe já estava próximo do local, já para conversar com os manifestantes, né, para verificar qual era a reivindicação deles e para tentar reduzir esse transtorno que é ocasionado pelos bloqueios. Sempre tentando fazer tudo isso, né, Cristiano? A gente sabe do seu trabalho, do trabalho da Polícia Rodoviária Federal, sempre buscando fazer tudo de uma forma pacífica, que é o principal, né? Pois é, esse é o nosso objetivo, né? Realmente que seja liberado sem violência, né, para que as pessoas possam desocupar a partir de uma negociação e, como você bem falou, de uma forma pacífica. Muito obrigado, Cristiano, pela sua participação. É sempre um prazer falar com você. Bom trabalho nessa sexta-feira, viu? Obrigado, a PF agradece a oportunidade. Até a próxima. Olha, gente, vamos agora a dar continuidade ao programa. Como sempre a gente traz as oportunidades de emprego para você no quadro Há Vagas. Para isso, a gente vai utilizar o nosso telão aqui, já vamos trazer a primeira oportunidade para o nosso telespectador que está em busca de emprego. Olha, tem uma vaga para garçom. O que pede? Ensino médio completo e 6 meses de experiência na função. Vai ter uma remuneração aí de R$ 1.400. Ainda temos mais oportunidade hoje para quem está querendo voltar para o mercado de trabalho ou essa primeira incursão aí no mercado de trabalho.
um vigilante, na verdade, né? São 3 vagas para vigilante. Essa é a oportunidade que a gente traz. Ensino médio completo é solicitado 6 meses atuando nessa função e o salário de R$ 1.300. Vamos para a última oportunidade que a produção separou de hoje. Vendedor de consórcio. Aí são muitas vagas, olha, 12 vagas, oportunidade boa para você que está em busca de emprego. É solicitado ensino médio completo, experiência de 12 meses nessa atividade e o salário é de R$ 1.070. Só lembrando que essas vagas aí são ofertadas pelo Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, que fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155, aqui mesmo no Recife. O telefone é o 3355-2900, tá bom? Olha, gente, a gente tem pergunta dos nossos telespectadores, né? Eu vou pedir para a produção trazer aqui na tela, porque alguns já mandaram perguntas para a gente. Inclusive, já está aqui na tela a Leonila Santos, que mora em Paulista. Ela tem 69 anos e ela pergunta o seguinte: há 4 anos fiz uma cirurgia para a retirada de pedras na vesícula. Tenho mantido uma alimentação saudável. Porém, faz um tempo que sinto os sintomas de antes, quando estava com a doença. Existe a possibilidade de ter novamente pedras na vesícula? E aí, é possível que a Leonila volte a ter esses problemas aí depois de ter realizado um procedimento cirúrgico? Bom, a vesícula não, porque a vesícula foi retirada, né? Assim, a cirurgia para a retirada da vesícula. Mas há uma possibilidade de cálculo que não tem essas características, mas no duto principal. Após a vesícula, após a retirada, eu não sei de quanto tempo depois da cirurgia. Só fala que foi algum tempo que voltou a sentir. Algum tempo, né? Então fica difícil. O interessante para ela, que eu aconselharia, era uma ida ao médico, né? Fazer uma revisão, fazer os exames todos para dar uma checada no que poderia ser esse tipo de dor. A sintomatologia, mesmo que tenha voltado, a gente já falou que tem muitas coisas em comuns, muitas doenças que podem dar o mesmo tipo de queixa. Então, uma nova reavaliação médica e avaliar todas essas possibilidades. Bom, gente, a gente vai dando continuidade ao programa aqui. Você pode mandar sua pergunta via WhatsApp, assim como fez a irmã Ana lá de Ribeirão. Ela mandou uma pergunta para a gente aqui. Ela diz: bom dia para você e para todo mundo que está lá em Ribeirão também, no interior do estado, nos acompanhando, gente. Ela pergunta: gostaria de saber se a cirurgia é o único tratamento e também se o cirurgião clínico, seria aí o cirurgião geral, né, está habilitado para realizar a cirurgia ou há um médico especializado para tal. Essa é a pergunta dela. A cirurgia a gente sabe que não é a única forma de tratamento, né, como já foi falado, mas o cirurgião geral, ele está habilitado a fazer a cirurgia? Sim, bom dia, Ana. A cirurgia é o tratamento de escolha se você tiver dor ou algum sintoma. Se não tiver, novamente, a gente só acompanha. E é o cirurgião geral que faz, ou o cirurgião do aparelho digestivo, são 2 especialidades que podem fazer. Geralmente ele está habilitado para fazer a cirurgia, sim. É bom porque as pessoas que tiverem a mesma dúvida da Ana já ficam cientes aí, né? Uma pergunta aqui que a gente achou muito interessante também, vamos trazer para os nossos convidados responderem, é a da Severina, que mora em Paudalho. Ela diz assim: tenho 69 anos e tenho problema de colesterol. E aí, como a gente falou sobre essa questão de colesterol, né, ela tem medo de desenvolver também as pedras na vesícula. E ela diz: queria saber se posso comer cuscuz, tapioca, carne e peito de frango, maçã e etc. Pão integral. Queria saber o que é que eu posso comer. Bom, tudo isso que ela falou aqui, de certa forma, é saudável, né? Vai depender aí de que tipo de carne ela está comendo e também quantidade também vai ser muito importante, né? Pois é, eu diria que ela está até de parabéns nesse sentido. A dieta dela me parece uma dieta muito, muito boa. Né? Não vejo nenhum problema de risco que ela estaria potencialmente trazendo para ter cálculo de vesícula. Então, como a gente tem enfatizado aqui, as dietas saudáveis, de um modo geral, não traz nenhum risco. É uma dieta que deveria ser adotada por todo mundo, né? Então, na verdade, ela pode continuar comendo todas essas coisas que ela acabou de referir. Não vejo nenhum problema nesse sentido. Olha aí, Severina, tá de parabéns, viu? E, inclusive, doutora, é importante a gente falar sobre essa questão da alimentação, que não é apenas o que a gente come, né, mas a quantidade também vai interferir. Muito de cuscuz
também pode dar problema, muito de qualquer tapioca coisa, né? também, né? Tudo isso pode dar problema, né? Muita quantidade de carboidrato acaba elevando os triglicerídeos, que também, triglicerídeo alto também é um fator de risco para o cálculo da vesícula. Então tem que ser uma dieta também balanceada, e também a forma de preparo. Não adianta ser cuscuz com muita manteiga, porque aí você tem a adição da gordura que aumenta o risco do cálculo. Olha, só uma dúvida também que surgiu, essa é minha mesmo. Todas as pessoas, elas criam esses cálculos, às vezes pequenos, assim, todo mundo tem a predisposição para criar? Ou apenas dentro daquilo que a gente já falou, da questão da alimentação, a questão genética também? Qualquer pessoa pode criar o cálculo, entendeu? Dependendo dos fatores de risco que a gente falou. Uso de algumas medicações, sexo feminino, obesidade, qualquer pessoa pode criar, mas a prevalência é em torno de 20% da população. Então é comum, mas assim, não quer dizer que todo mundo vai ter, entendeu? Todo é uma palavra muito forte para dizer em medicina, mas é possível, né? Como o Bia falou, qualquer um de nós está sujeito a ter um cálculo na vesícula, que muitas vezes nem sabe, é descoberto, isso é até uma coisa interessante. Muitos desses cálculos são descobertos no exame comum, que é um clínico pede, vai fazer um ultrassom para ver se tem gordura no fígado, sei lá, qualquer outra coisa, e termina encontrando um cálculozinho lá na vesícula. A minha mãe, por exemplo, descobriu um cálculo na vesícula sem querer, foi fazer um raio-x para a coluna e tinha já cálculos bem calcificados na vesícula, que foi estudado e foi descoberto, ela nunca tinha sentido nada, sem queixa alguma. Então pode ter pessoas também assintomáticas. Com certeza, que aliás é a maioria. Uma dúvida que eu tenho também o senhor falou que às vezes o cálculo ele pode ser eliminado, né? Ele pode seria eliminado pelas fezes? Como é que Pois ele pode ser jogado, um cálculozinho pequenininho, ele pode passar pelas vias normais e chegar para o intestino e até ir mesmo pelas fezes. Obviamente, se é um cálculo pequeno, e se ele é grande, ele vai trazer até outro risco de impactar nessas regiões, seja no duto cístico, seja na papila, seja inclusive no ilho, que é junto da válvula, que é uma coisa assim. Mas ele precisa ser pequenininho, muito pequenininho, para poder ser eliminado. Vamos voltar para o quadro Mitos ou Verdades Clandestino agora, que eu vou trazer. Porque assim, eu estava pesquisando ontem e sobre essa questão de eliminar o cálculo, eu li que existem alguns chás que a pessoa pode fazer que vai facilitar a eliminação desse cálculo. Existe mesmo isso? É aconselhável? Provavelmente não é. Mas é possível que a pessoa tome um chá e ele facilite aí a eliminação do cálculo? Quando a vesícula começa a criar cálculo, ela é uma vesícula que já está doente. Então, mesmo que um cálculozinho pequeno vá embora, outros vão sendo criados. Então, se ela tem o cálculo, ela já tem esse problema. E se o paciente tem sintoma, aí ele tem a indicação da cirurgia. Mas assim, eliminar um cálculo, você não vai conseguir eliminar todos, entendeu? Geralmente são muitos, você não vai conseguir eliminar todos. E quando ele faz essa passagem, esse caminho, é perigoso. É até arriscado, porque ele pode impactar no caminho e causar a doença no pâncreas que a gente falou. Então, assim, essa passagenzinha dele para ir para o intestino não é uma coisa que a gente quer. A gente quer que eles fiquem ali na vesícula, guardadinhos, sem causar dor, sem causar nada, porque aí o paciente não vai ter problema nenhum. Então, já não é recomendado, tá bom, gente? Por isso que é bom a gente ter essas dúvidas, né? Nem tudo que a gente lê, como eu falei, é válido. Mas uma coisa que é válida a gente ler são as perguntas que você manda. E nosso telespectador mandou uma aqui dizendo o seguinte: olá, estou com uma pedra na vesícula de 1,1 centímetro. Uma pedra na vesícula, geralmente são mais, né? Mas enfim, sinto ânsia de vômito e algumas vezes vomitei um líquido verde. Sinto fortes dores quase toda noite. Tenho que ir tomar remédio no hospital, mas não faz efeito. Nesse caso, é cirurgia com urgência? Pois é, não, a chance de ser uma cirurgia, sim, não precisa ser com urgência. Então, ela já tem uma história clínica, ela inclusive já foi para emergência várias vezes, como ela relata. Isso é um bom indicativo. Agora, obviamente, vai depender de uma boa avaliação do cirurgião e poderá sim ser indicada a cirurgia nessa situação. O paciente que tem sintomas, tem queixas e tem crises recorrentes, indo inclusive a serviço de emergência. Olha, uma pergunta que surgiu aqui do telespectador também, ele pergunta, gostaria de saber se hérnia de disco tem relação com pedra na vesícula. Teria alguma relação? Eu não consigo ver nenhuma relação. Só a questão da dor mesmo, né? Em locais diferentes. As duas dão dores, né? Mas não tem relação, né? O interessante é que a gente, quando vai pesquisar sobre isso, a gente vê que muitas pessoas reclamam de uma dor abdominal, né? Abdômen geralmente
Pode ser uma dor abdominal em vários momentos. Isso. Mas é do lado direito, onde fica a bilha, até na arte que a produção colocou no quadro Mitos ou Verdades, dava para ver lá. Essa dor aqui, ela vai ser o sintoma que a gente pode dizer o principal. Sentiu essa dor, muito provavelmente é o cálculo biliar. Tem uma chance de ser. Só que essa dor, às vezes, pode enganar. Além dela estar aqui, ela pode, inclusive, sentir dor referida, dor nas costas. Pode ter dor na região interescapular, dor no ombro. Então, a dor pode começar no estômago, né, aquela sensação de dor na região epigástrica, a gente chama dor do estômago. Mas, quando bem estabelecida, sim, a dor é muito mais comum quando você descreveu, aqui no lado do fígado, no lado direito, na parte superior do abdômen. Bom, gente, a produção já trouxe para a gente o resultado da enquete, né? A gente perguntou o seguinte para os nossos telespectadores: você sabe como é tratamento de pedras na vesícula? 15% dos nossos telespectadores responderam que não, 85% disseram que sim. Aliás, disseram que não, 15% que sim e 85% que não. Agora ficou mais fácil da gente entender, né? Eu que achava que nunca ia entender de cálculo, agora estou entendendo, né? Cálculos matemáticos continuo não entendendo nada, mas agora eu entendo de cálculo biliar. Eu queria agradecer, doutor Severino, pela participação aqui, foi um prazer recebê-lo. Um grande prazer, uma grande oportunidade. E doutora Ana, fiquei muito feliz também com a sua presença aqui, foi muito esclarecedor. Muito obrigada pelo convite e a todo mundo que participou também. Bom, gente, olha, muito cuidado aí, tá? Atenção, pesquise bastante as notícias, acompanhe a Rede Brasil para você ficar por dentro do que está acontecendo nessa sexta-feira de paralisação e tenha um ótimo final de semana. Segunda-feira é feriado, né, gente? Mas tem assunto do dia para você acompanhar. A gente vai falar sobre direitos trabalhistas. Muito obrigado, equipe, por mais um dia de trabalho. Ótimo final de semana para você e até segunda.